Boa noite a todos vocês, boa noite meus amigos, estamos aqui hoje ao vivo para mais um programa. Hoje estamos iniciando esse programa Radar 901, hoje infelizmente sem a companhia do nosso nobre Dr. Yuri, nosso comentarista de todos os momentos, né, Dr. Yuri? Estou aqui torcendo por você. Ele está meio que resfriado. Doutor Yuri, grande e nobre amigo. Estamos aqui sempre à disposição, doutor. Qualquer coisa, estamos aí. Pois é, hoje eu quero iniciar o programa para tratar da continuidade, né? Daquela audiência pública que nós tivemos, né? Lá na Câmara Federal. E aí eu quero dizer o seguinte, que a pedido de vários amigos bombeiros civis, eles pediram para nós repetirmos a fala daquele coronel. E aí nós vamos fazer isso, porque realmente foi uma fala muito que não coube dentro do que ele começou a fazer, né? Ou seja, o coronel ele falou algo que não era cabível, né? Mas a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: o que fazia um oficial do Corpo Bombeiro nessa audiência pública, sendo que a audiência pública ela é do Bombeiro Civil? Bom, essas perguntas e outras mais foram que vieram a pedir para nós. E nós vamos responder dentro do programa, né, que vai até às 21 horas. Nós sabemos que quando nós estamos assim no auge da programação, geralmente passa rápido, né? Mas vamos que vamos. Sem a presença, como eu já falei, do nosso comentarista ilustre, Dr. Yuri, mas nós vamos dar prosseguimento aqui no nosso podcast, programa Radar 901. Mais um programa da série. Todas as quartas-feiras, não se esqueçam, todas as quartas-feiras, às 20 horas, direto daqui do nosso estúdio aqui. Então, quero iniciar o programa falando para vocês o seguinte: nós vamos começar o vídeo e vamos fazer os nossos comentários. Como tínhamos falado, né, nós vamos fazer os comentários, então vamos começar com o vídeo do coronel falando na audiência pública, né? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos dar início a esse vídeo, né? E aí vamos fazer os comentários necessários que couber a nós, né? E vamos trazer aqui as informações e a informação que aqueles que me pediram, nós vamos passar, né? Poxa, são tantas informações e quero saber desse coronel, tal. Então tá bom, ó. Primeiro, aqui está, o nome dele é Coronel Rogério Alves Dutra, né? Ele é chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Então, eu queria aqui começar a colocar para vocês ouvir aqui a fala do nobre coronel, que, de certa forma, nós não estamos aqui para criticar a corporação militar, ao contrário. Nós respeitamos a corporação militar, mas também não podemos aceitar ser tratado como qualquer pessoa, como sistema, né? Sendo achincalhado. A nossa profissão, ela não só merece, ela tem que ter respeito, ela tem que ser respeitada. Então nós não aceitamos de forma alguma ser menosprezado ou diminuído por quem quer que seja o presidente da República, mas nós não aceitaremos jamais e iremos enfatizar bem sobre isso, tá? Meus amigos, vamos colocar aqui esse vídeo e aí vamos analisar os pontos importantes. Afinal, nobre Dr. Yuri, foi um pedido da categoria. Então, daqueles que realmente me enviaram, foram vários WhatsApp de pedido para que nós pudéssemos passar novamente a fala do coronel. Porque houve uma repercussão muito grande, negativa da sua fala. Então, nós vamos repetir e tratar novamente do assunto. E vamos ver o que eles vão falar. Positivo? Então vamos nós. Depois eu vou passar um outro vídeozinho importante.
Tá certo? Então vamos lá, meus amigos. Boa tarde. Vamos ouvir aqui. Cumprimentar a deputada Érica Cocai, em nome da senhora, cumprimento todos aqui presentes. Eu estou hoje como chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é referência nacional, claramente, né? A gente não é contra a questão do bombeiro civil. Acho que para mim isso já está consolidado, né? Acho que o grande problema aqui é justamente tentar equiparar bombeiro civil com brigadista, né? Para mim são coisas distintas, são profissões distintas. O brigadista é um profissional, né? E o bombeiro civil é outro profissional. Então, assim, acho que um problema que ocorre aqui no Distrito Federal é querer o aproveitamento do currículo de brigadista e passar a chamar a pessoa de bombeiro civil. Isso não pode. Ele teve uma formação de brigadista, né? Então, isso aí até prejudica o bombeiro civil. Sim, galera, nesse ponto aqui já vamos falar. Tá, ele tem um currículo de brigadista. Quem autoriza esse currículo de brigadista? Quem autoriza a escola de formação de brigadista? E essa profissão, onde ela nasceu? Essa profissão, ela existe? Cadê a legislação? Cadê a lei que autorizou a criação desta profissão brigadista? Então, me apresente. Aquele que me apresentar a lei que regulamentou a profissão, sancionada pelo presidente da República, pode ter certeza que ganhará um carro de presente. O carro de bombeiro. Esse que está aqui em cima. Porque, na verdade, meus amigos, não existe. Não existe. Ele não é um profissional regulamentado por lei. Ele é somente, basicamente, um auxiliar. Mas, na verdade, não existe legislação que trata dessa nomenclatura. Portanto, nós temos que falar, sim, da profissão de bombeiro civil. Bombeiro civil que foi regulamentado pela Lei 11.901 de 2009, sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a verdade. Então, a fala dele já começa distorcendo o profissional. Que deve ter uma formação melhor, né? Tem uma semântica muito pesada para se chamar de bombeiro. Então, não pode ter um currículo, né, mínimo, né? E em decorrência daqueles que realmente se formaram como bombeiros civis, né? Dentro do Distrito Federal, nós temos uma política de segurança contra incêndio que foi até publicado no nosso Diário Oficial, de 224, de 23 de novembro de 2017. O que é segurança contra incêndio e pânico, né, no Distrito Federal, do Distrito Federal? É toda e qualquer atividade, prestação de serviços, tecnologias, normas, né, que tem o objetivo de prevenir e minimizar os efeitos adversos dos incêndios e promover o bem-estar da sociedade de acordo com o interesse público. Então, assim, a responsabilidade do Departamento de Segurança contra Incêndio é na questão de incêndio, né, de prevenção de incêndio. Então, o meu departamento não entra na questão operacional, não entra no salvamento, né, não entra no resgate aéreo, aquático, né? Então, a gente cuida da parte de prevenção de combate a incêndio, né? Então, a gente precisa de um profissional que atenda a nossa política de segurança. Ele é um elemento de um sistema, né? Então, assim como eu tenho um extintor de incêndio, um sistema de extintor de incêndio, né? Eu tenho um sistema de preventivo de combate por sprinkler, eu tenho um sistema que é composto por pessoas para auxiliar em determinadas atividades. E para isso eu não preciso de um bombeiro civil. E eu não estou dizendo que eu sou contra o bombeiro civil. Tá? Para mim está pacificada a questão do bombeiro civil. Eu estou dizendo que para a atividade, segurança contra incêndio, o sistema no Distrito Federal a gente precisa de brigadista. É tanto que a brigada ela pode ser formada por próprios elementos da edificação, né? Fica a critério do proprietário ele contratar uma brigada particular. Então a gente não pode ser utilizado, né? Não pode se utilizar o corpo de bombeiros para criar ambientes de emprego, né?
como eu disse aqui, nós estamos aqui para promover o bem-estar da sociedade de acordo com o interesse público. Pois bem, meus amigos, vocês ouviram aí claramente aí o nobre coronel tratando de questões empregatícias, né? E inclusive ele trata o profissional como um sistema. Veja bem, meus amigos, é sem sentido. Quando você trata o profissional como um sistema, você está querendo dizer que ele, inclusive, você não, ele na verdade falou que o pessoal que está ali, conforme a legislação dele, nós somos um sistema para eles. Esse sistema é igual um extintor, é igual uma caixa de hidrante, né? É igual uma mangueira. Então nós somos uma mangueira, nós somos um hidrante. Tá bom, nós somos considerados pelo Corpo de Bombeiro um sistema. Isso é uma vergonha. Tá, se eles querem que seja um sistema, se eles falam do sistema, quando houver um princípio de incêndio, que na verdade nós torcemos para que não haja de forma nenhuma, quer dizer que é o sistema que vai fazer a ligação, tá? Como é que é esse sistema? O sistema... Isso é uma falta de respeito com a nossa profissão. Isso é uma falta de respeito, coronel. O senhor devia ter um pouco mais de sensatez. O senhor não pode fazer esse tipo de situação, né? Querer menosprezar, diminuir a nossa profissão. Dizer que precisa de brigadista, sendo que nós temos uma legislação e brigadista não adianta, como a corporação militar, através de alguns oficiais que a gente está vendo agora, eles querem diminuir a profissão, eles querem criar um profissional, sendo que eles não podem fazer essa situação. Eles se esquecem. Eu acredito que o coronel não deve conhecer legislação, porque, veja bem, ele, no seu entendimento, diz que tem que ser praticamente o que eles querem, né? Porque o sistema do Distrito Federal, o sistema contra incêndio do Distrito Federal, é praticamente como quem está dizendo que pertence a eles. Na verdade, não é assim. Eu quero dizer para ele, inclusive, falar o seguinte. Primeiro, a norma técnica que regulamenta alguns procedimentos, ela já é ilegal por si só. Por que ela é ilegal? Porque ela já destrata o bombeiro civil, colocando como brigadista. Tá? E outra, o corpo de bombeiro, para aqueles que não saibam, e o coronel também, o corpo de bombeiro, ele é um órgão do poder executivo estadual. O que quer dizer isso? Sendo o corpo de bombeiro militar um órgão do poder executivo do estado, ele não pode normatizar, regulamentar, fazer qualquer coisa em relação à nossa profissão. Quando ele fala de brigadista, como ele coloca como sistemas, pode ser pessoas da edificação, mas o brigadista, ele é treinado pelo bombeiro civil. Isso aí foi uma nomenclatura inventada só para tentar denegrir a nossa imagem, a imagem do bombeiro civil. E existe coisas que muitos bombeiros civis que nos acompanham e deve ouvir por aí de outros bombeiros que tanto faz como tanto fez o nome brigadista ou bombeiro civil. Eu escuto muito isso. Mas eu quero dizer para os senhores o seguinte, tanto faz não, tem que ser bombeiro civil, porque nós recebemos a periculosidade só pelo nome, por causa do nome bombeiro civil. Se não fosse o nome bombeiro civil, nós não receberíamos de forma nenhuma a periculosidade, nós não teríamos o horário de trabalho de 12 horas por 36 de descanso, 36 de descanso e 36 semanais, nós não teríamos nada disso, entendeu? Seríamos como alguns querem que aconteça atualmente, modificar a nossa lei em relação ao horário de trabalho, né? Como foi modificado pelos diretores do nosso sindicato, deixando o tal do intermitente, que dentro da nossa lei não cabe. Porque quando eu falo que não cabe, gente, é porque na nossa lei já está definido o horário de trabalho. Inclusive,
O Supremo, ele determinou, a pedido de empresários, ele determinou que o horário de trabalho que trata da nossa lei, ele é legal. Ou seja, não tem mais o que se falar ou modificar o horário de trabalho. Então, são essas coisas que eu fico admirado. São pessoas que não tentam, não se juntam, bombeiros civis que pouco se preocupam com a nossa profissão, que, olha, eu vou falar uma coisa, ela está muito precária, está sendo desrespeitada, existe alguns empresários que não estão se preocupando com a nossa profissão, que querem, na verdade, modificar o sistema, colocar 5x2. É isso mesmo que vocês ouviram. A tentativa não é de agora, já tem muito tempo que estão tentando modificar. Então, ou nós nos uniremos para poder buscar os nossos objetivos, ou uma hora vai acontecer. Óbvio que a nossa luta não é fácil. A nossa instituição aqui, ela não deixa acontecer muitas coisas há muito tempo. Então, creio eu que se não fosse a nossa luta, a luta da nossa associação e dos nossos diretores, junto com os nossos diretores, né, com nossos advogados, nosso corpo jurídico, o doutor Yuri, obviamente que nós já teríamos perdido muita coisa boa, muita mesmo. E muitos empregos estão sendo eliminados agora, tá? Muitas pessoas estão sendo mandadas embora, mas aí eu já participei aqui um pouco aqui, coloquei algumas situações, mas vamos terminar de ouvir aqui a fala do nobre coronel. Então a gente tem que dar a melhor sistemas de segurança para a população. Então a gente entende, e por experiências, por questões técnicas, científicas, né, de que uma pessoa com um currículo menor atende, que é justamente auxiliar no abandono da edificação, no combate a um princípio mínimo que seja de incêndio, né? E ele não pode passar disso, né? De fiscalizar os preventivos da edificação. E a gente já teve experiência com isso aqui. Tá, eu não sei se vocês ouviram, ele falou claramente que nós somos aquele para combater o princípio de incêndio mínimo, né? E não pode passar disso. Ora, mas se nós estamos ali para prevenção e combate a incêndio, né? Se nós estamos ali para ali, nós vamos combater o mínimo e de repente não pode passar disso. Obviamente que nós vamos chamar a corporação militar porque ela tem os caminhões, tem toda a estrutura. Nós somos intramuros até então. E eles são de fora da cidade, da comunidade, de fora do ambiente. Então, não adianta querer diminuir o bombeiro civil, porque o bombeiro civil, ele não é um auxiliar qualquer, ele é o braço direito. O bombeiro tinha que agradecer a nossa categoria. Nós somos o braço direito. Até porque, se não fosse a nossa profissão no Distrito Federal, vocês podem ter certeza que já tinha havido centenas de incêndios no Distrito Federal. Mas nós não deixamos. Por quê? Porque nós temos capacitação, nós somos bombeiros, embora ainda haja um curso frágil, mas nós temos capacitação suficiente para não deixar acontecer grandes incêndios, como o que aconteceu no INSS, o que ele vai falar aí eu vou mostrar. Beleza, galera? Vamos continuar. E o INSS mesmo foi um exemplo. O brigadista tentou combater o incêndio, não conseguiu combater, né? Depois que ele se propagou, que foi chamar o corpo de bombeiros. Não, a primeira coisa que ele tinha que fazer era acionar o corpo de bombeiros para a gente dar o deslocamento, né? Por sorte foi na madrugada, não tinha população, né? E em decorrência das características da edificação, que não tinha compartimentação por alvenaria, né? Composto por divisórias de madeira, cortinas de tecido, houve uma propagação muito rápida. Galera, bombeiros civis de todo o Brasil que acompanha esse podcast e aqueles que puderem passar o link,
até mesmo pode ser depois, pode ser agora, para outros nobres amigos, vamos ouvir a fala novamente do coronel que trata desse assunto do INSS, tá? Vou ver se eu coloco aqui na posição aqui mais ou menos certa. O brigadista tentou combater a edificação. No combate a um princípio mínimo que seja de incêndio, né? E ele não pode passar disso, né? De fiscalizar os preventivos da edificação. E a gente já teve experiência com isso. Aqui o INSS mesmo foi um exemplo. O brigadista tentou combater o incêndio, não conseguiu combater, né? Depois que ele se propagou, que foi chamar o corpo de bombeiros. Não. A primeira coisa que ele tinha que fazer era acionar o corpo de bombeiros para a gente dar o deslocamento, né? Por sorte foi na madrugada, não tinha população, né? E em decorrência das características da edificação, que não tinha compartimentação por alvenaria, né? Composto por divisórias de madeira, cortinas de tecido, houve uma propagação muito rápida. Então, assim, o bombeiro civil é uma coisa mais robusta. Bom, o que eu quero falar sobre dizer aí sobre essa fala? Nobres bombeiros civis, vocês ouviram claramente o coronel Rogério falar que o incêndio do INSS ocorreu por conta dos brigadas, né, como ele chama, não ter acionado o corpo de bombeiro. Foi claro, todo mundo ouviu claramente. Porém, o coronel se esquece, aliás, não se esquece não, eu acho que ele nem estava lá. Pela aparência dele, ele é um jovem bombeiro militar, coronel, mas que desconhece, né? Ele desconhece da realidade. Meus amigos, quem falou para ele que lá tinha um grupo de bombeiro civil, ou como eles tratam de brigadista? Quem disse que lá havia esse profissional? Pois é, eu quero dizer para vocês, lá não existia o profissional. Por isso, ele trata que não chamou o corpo bombeiro de forma nenhuma. Quem chamou o bombeiro militar foi os vigilantes que ali trabalhavam. E esse incêndio, ele começou às 7 horas, 6h30 para as 7 horas da manhã, de 6h30 às 7 horas, 6h30, 7 horas, nesse prazo. Então, não adianta querer diminuir a nossa profissão, o nosso profissional. Porque se existisse bombeiro civil naquele local, tenham certeza que não tinha ocorrido esse incêndio no INSS. Jamais, não teria acontecido. Mas lá não existia. Foi a partir de lá que esse incêndio ocorreu, na verdade, em 2005. Foi a partir de lá que nós fizemos a primeira passeata na esplanada dos ministérios, cobrando que a legislação fosse regulamentada, ou seja, a profissão fosse regulamentada, o que de fato ocorreu. Então não adianta falar querendo dizer que o profissional que errou, quando se lá não existia, como lá não existia profissional, nós não existíamos lá. Infelizmente, são falas, né, que de fato não conhecedora. Então, quero dizer para os senhores que falou uma grande besteira, né? Por quê? Porque não conhece. Se conhecesse, não falaria isso. Mas, como eu costumo dizer e perguntar, o que, afinal de contas, um coronel foi fazer em uma audiência pública que pertence ao Bombeiro Civil, que trata da regulamentação da lei do Bombeiro Civil? O que um coronel do Corpo Bombeiro foi fazer lá? O que ele queria lá? Quem chamou ele? Para quê? Para ele querer destratar o nosso profissional? Ele não tinha que estar presente. A audiência pública não é do Corpo Bombeiro Militar. A audiência pública é do Bombeiro Civil. Nós não temos que estar dentro, colocando militares na nossa audiência. Vamos continuar aqui. Temos exemplo aqui no próprio aeroporto.
né? Nós temos realmente bombeiros civis. Eles lidam com a viatura, né, com um veículo de porte bélico, né, que cuida de altas temperaturas, né, que ele pode ser, né, num acidente aeronáutico, ele pode se deparar com altas temperaturas, né, e precisa de equipamentos especiais, precisa estar especializado. Ao contrário de um brigadista, que é uma pessoa que é só para orientar na rota de fuga e acionar o bombeiro e cuidar da parte preventiva. Vamos lá. Olha o que ele falou também relacionado aos bombeiros de aeroporto, por exemplo. Eu trabalhei, inclusive, realmente, eu trabalhei lá no INSS, eu fui bombeiro civil de lá. Após isso, fiquei muitos anos lá. Vejam os senhores, ele disse que o brigadista é o profissional que fica para chamar o bombeiro. O brigadista, ele nem tem essa função. O brigadista, como é colocado na norma técnica e na NBR, ele é simplesmente um auxiliar do bombeiro civil. Isso somente numa evacuação ou então em algum procedimento que não seja um procedimento, digamos, por exemplo, de um incêndio. Ele vai auxiliar na evacuação, mas quem vai combater o incêndio não é ele, que ele não tem qualificação para isso. Porque ele, na verdade, só foi dado uma nomenclatura, mas poderia ser, por exemplo, o funcionário A, B, C, D, eles vão fazer o auxílio de evacuação, ajudar os bombeiros civis na evacuação da edificação. Aí sim é a mesma coisa do que de tratar essa nomenclatura. Então, não adianta, que não existe isso. Aí ele trata também que bombeiro civil é aquele que trabalha no aeroporto. Bom, para aqueles que não sabem, eu fui um desses bombeiros que trabalhei no aeroporto. Aliás, eu vim do aeroporto, da base aérea de Brasília, como bombeiro militar na época, direto para a Confederal. Então, eu tenho formação como bombeiro de aeródromo e fiz todo outros complemento de algumas situações fora, né? Mas de nada tem a ver ele querer dizer que somente o bombeiro civil de aeródromo do aeroporto é melhor que o outro. Não, não é. Nós somos iguais, nós somos bombeiros civis e temos que ser respeitados. Então é por isso que eu estou colocando, olha, eu vou te falar, realmente é repugnante, né? Como nós somos tratados, né? E ninguém combateu isso na audiência pública, ninguém. Acho que é por isso que não me convido, porque eu não deixo passar batido essas questões, não deixo. E aí, não me convidaram para fazer parte dessa audiência pública, então estou esperando esse convite para ver se acontece, né? Mas estou achando um pouco difícil, porque as pessoas não concordam com as minhas falas realistas e sinceras. Vamos continuar ouvindo aqui a fala do coronel. Então, assim, para o Corpo de Bombeiros, nós não somos contra a regulamentação da profissão de bombeiro civil, né? Não, mas não tem que ser. Não tem autonomia nem para falar que é. Entendeu? Não tem que ser. Não tem autonomia. Órgão do Poder Executivo do Estado. Eu vou fazer uma comparação. Vejam os senhores. E é do vigilante. O vigilante, ele tem uma lei de número 7.102. Essa lei é a que trata do profissional vigilante, que eu respeito, nossos amigos trabalhadores. E aí, a polícia militar, ela tratou de criar uma norma técnica para regulamentar o vigilante? Não. Então por que o Corpo de Bombeiro Militar quer fazer e faz isso com a gente? Porque a Polícia Militar, ela é um órgão do Poder Executivo do Estado. O vigilante é criado por uma lei federal. Portanto, quem faz a regulamentação do vigilante é a Polícia Federal. Tem que ser um órgão federal e não um órgão estadual. É a mesma coisa do porte mijar no cachorro. É a mesma coisa. Isso é uma falta de respeito. Vamos continuar. Só que a gente tem que deixar claro algumas questões de Estado, né? Desculpa. Que a atividade, ela deve ser regulada pelo Corpo de Bombeiros, pelos corpos de bombeiros, porque é uma atividade de segurança pública. Uai,
Eu não sabia que o Estado tem essa autonomia de regular isso. Ele não tem que regular. Ele não pode regular. Entendeu? Ele tem que simplesmente usar a sua estrutura para apagar o incêndio. Ele não tem que regular. Na verdade, aqui ele está tratando de regular o profissional e ele não pode. Vamos lá, vamos continuar. Isso eu estou falando da atividade. A gente não vai regular o profissional, né? Mas a atividade ela tem que ser regulada, né? Pelos corpos de bombeiros militares, porque por se tratar de atividade de segurança pública. Então, questões de Estado, né, devem ser resolvidas por entes de Estado, né? Então a gente tem a responsabilidade, né? Responde isso inclusive penalmente quando a gente tem atividade. Então a gente precisa fazer essa regulagem para que a gente consiga dar segurança para a população, né? Fiscalize, né, essa atividade. Tá, aí eu acabei de fazer uma comparação com o vigilante. Se é o Estado que tem que regular, peraí, e por que ele não regulou o vigilante? Então é muito fácil falar. É porque não tem argumento. É porque quer ter o domínio, quer mandar. E não pode. Mas para isso, para acontecer que retire isso da mão da corporação, tem que ter uma luta gigante. Tem que ter tem que ser regulamentado a lei com o decreto, que, aliás, esse decreto, nós temos um esboço que foi protocolado na Casa Civil em 2015, protocolado por mim, pelo Chico Bombeiro e pela deputada Érica Cocai, ao qual nós agradecemos por ter iniciado com essa luta. Essa audiência pública que foi feita agora, não é ela a primeira para fazer esse tipo de situação. Ela pode estar falando disso, mas na verdade nós já iniciamos lá no passado. Então, eles somente vão dar continuidade no processo para regulamentar a lei, ao qual, inclusive, como eu falei, não fui convidado para participar. Deveria estar participando. Afinal de contas, nós já protocolamos o esboço na Casa Civil. Inclusive, nesse esboço que nós vamos disponibilizar para todos vocês, para vocês analisar como existe muita coisa boa. Por exemplo, lá tem a estabilidade de 1 ano e que não pode ser retirado do posto, né? Nós temos lá o curso de formação de 1.200 horas. A reciclagem de 4 em 4 anos. Por quê? Já que o curso de formação é de 1.200 horas de formação, então nós temos que fazer uma reciclagem mais prolongada, até porque o curso vai ser um curso técnico, né? Então isso é muito importante. São coisas que tem dentro do esboço que já foi protocolado em 2015, ao qual nós temos a cópia do ofício e temos a fotografia que nós tiramos na Casa Civil entregando esse esboço. Nós vamos disponibilizar para vocês acho que um link, qualquer coisa nesse para vocês terem acesso a esse esboço, para vocês lerem. Inclusive também tem o modelo do uniforme, está lá claramente. Nós temos o modelo do uniforme até para mulher grávida, né? Isso é muito importante. Então tem muita coisa boa lá, que nós acreditamos que vai ser uma base para retirar os outros, para colocar outras informações para regulamentar a nossa lei. Então vamos terminar de ouvir aqui a voz aqui do nobre coronel. Ela não pode ser só uma questão de contratar particularmente para exercer qualquer atividade. Não é qualquer atividade, é uma atividade de segurança pública que pode ser terceirizada em algum momento, né? Em decorrência de não ter profissionais. Pode. Olha só, só para finalizar, que isso aí foi o final da fala dele. Ele diz que tem que ser regulado. É igual eu falei do vigilante, né? Pois pode ser terceirizada. Já pensou se a polícia militar quisesse fazer a mesma coisa com o bombeiro? O problema está aí, né? O ego. Essa é a verdade, né? Vamos ser realistas com a situação. O ego é muito grande, né? De não querer ver o profissional com a nomenclatura bombeiro, dizer que isso pertence ao Estado,
é muito complicado. Inclusive, eu sempre falo, se esse ego é tão grande que tem outras nomenclaturas de bombeiro em outras outras profissões, e eles estão um pouco se lixando. O problema é que nós combatemos também o incêndio. Se existe duas profissões que são regulamentadas e que são e podem, né? Podem por lei combater o incêndio, é o bombeiro militar e o bombeiro civil. Ninguém mais pode. Outro que fizer isso está dentro da ilegalidade. Então é muito complicado a gente tratar aqui de querer menosprezar, né? Nós não podemos menosprezar a nossa profissão de forma nenhuma. Ela não pode ser menosprezada de forma nenhuma. Ela tem que ser respeitada. Mas infelizmente, senhores, infelizmente, a nossa profissão ela não foi combatida, essa situação, essas falas, não foi combatida pelos que representam a nossa profissão aqui no Distrito Federal. Ao contrário, ficaram calados. Isso é inadmissível, mas foi assim que aconteceu, infelizmente. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma situação que aconteceu, o que aconteceu no INSS, e vocês tirem suas conclusões. Olha só o incêndio, para aqueles que nunca viram o incêndio do INSS. Olha as imagens. Cheio de viatura, né? Muita viatura. E o incêndio lá. E a Globo filmando. Certo? A Rede Globo filmando. Vejam os senhores. Lotado de viaturas. E não tinha água nos hidrantes de fora e nem nos hidrantes do prédio, da edificação. Essa é a verdade. Não tinha água. Não sei se vocês observam o porquê que a corporação militar, na verdade, está ali, ó. Você não vê água. Porque não tinha água. Não tinha água nos hidrantes externo nem interno. Você vê como é que são as coisas. Vocês estão entendendo? Não é fácil. Não é fácil. Então, é inadmissível que não tenha água nos hidrantes. Teve que vir vários caminhões-pipas trazendo água, da CAESB trazendo água para a corporação militar, que sofreu nessa questão, porque não tinha água. Como é que eles iam combater o incêndio? Não tinha como. Mas eles combateram o incêndio a partir do momento que houve, que chegou a água. Entendeu? Então, agora eu pergunto para os senhores, se tivesse o bombeiro civil lá, você acha que não tinha água? Pelo menos nos hidrantes de rua? Óbvio que teria tido. Mas como é que você vai dizer que ali que o brigadista, né? O bombeiro civil não, o que ele fala é brigadista, não acionou a corporação militar? Mas se não tinha esse profissional lá, meu Deus, então é isso, eu quero falar para vocês, é uma coisa sem nexo. Não adianta querer denegrir a nossa imagem, não adianta, que não vai ter jeito. Então era isso que eu tinha que falar novamente, porque me pediram. Então, está relembrando aqui esse passado muito doloroso na questão do INSS, né? Outra coisa que eu quero comentar com os senhores, eu já comentei um pouco, mas eu quero tratar aqui claramente, né? Que foi justamente do evento de entrega do decreto que nós fizemos, né, esse esboço para regulamentar a nossa lei. E ali nesse esboço do decreto, ele traz todas as diretrizes, né, para os bombeiros civis, né? Ele cria, inclusive, o Conselho Federal, entendeu? Ele cria até esse Conselho Federal, ele cria. Isso é importante. E está aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco, o projeto, né? Projeto de decreto. Deixa eu olhar aqui se eu achei ele aqui. O projeto de decreto
Tá aqui. Esboço de decreto que vai regulamentar a nossa lei. Então, porque olha, muitas pessoas não entendem. A nossa profissão, ela já foi regulamentada pela Lei 11.901. O que nós estamos falando aqui é do decreto que vai regulamentar a lei. Ou seja, é o que traz as diretrizes. Certo? Para aqueles que não estão entendendo. Veja bem, o artigo 1º já diz o seguinte, ó, o objetivo desse decreto é adequar normativas ao Bombeiro Civil já regulamentado pela Lei 11.901 de 12 de janeiro de 2009, entendeu? Com abrangência em todo o território nacional e que, conforme o artigo 2º da Lei 11.901, a coordenação das ações em que atuam os bombeiros civis e os corpos de bombeiro militar, as ações caberão com exclusividade, está dizendo na lei, né? Que caberão com exclusividade em qualquer hipótese à corporação militar. Contudo, nós acrescentamos para o decreto, contudo, somente na ausência de um ente federal, aí pode até ter a corporação militar, mas quando tiver alguém federal, ou seja, por exemplo, o ICMBio, por exemplo, quem vai comandar não é o Corpo Bombeiro Militar, e sim o ICMBio. Então, esse é um ente federal. Vocês estão vendo que já dá uma robustez na nossa lei? Aí tem aqui vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento onde não possua bombeiro civil especializado na segurança contra incêndio e primeiro socorro na forma deste decreto. Vocês estão entendendo? Que aqui tem várias diretrizes, aqui são em torno de 34 páginas. Nós temos o uniforme, está aqui, ó, o modelo do uniforme. Nós temos aqui, ó, colocando que é o Ministério da Justiça através do Ministério do Trabalho também vão fazer. Nós temos o uniforme, nós temos até um colete que é opcional, não é obrigatório. Nós temos também a cor padrão que poderá ser colocada pelo sindicato, né? Através de assembleia, ele pode definir a cor, mas vai estar aqui o modelo, né? O modelo vai estar aqui, a cor sendo definida pelo sindicato através de assembleia geral para definir a cor padrão de cada estado. Nós temos tudo isso aqui, ó, já programado. Isso aqui já tem muitos anos, desde 2015, não é de agora. As pessoas pensam que é de agora, não é não. Aí ele vem até aqui. Aí aqui já vem os anexos, né? Tem toda a estrutura de tabela que trata de quantitativo, de tamanho de edificação, do número de profissionais no cada turno. Nós temos todas as tabelas prontas, ou seja, a audiência pública, ela que foi tratada agora há pouco, esses dias agora, no dia 1º/6, para tratar de buscar traçar esse decreto, ela deveria se espelhar neste aqui, que já está pronto desde 2015. Lógico, fazendo as modificações necessárias, porque aqui foi feito esse projeto, foi feito por mim e por outras pessoas que nos ajudaram. Então, ele não é um projeto que, digamos assim, esteja 100%. Óbvio que tem que ser modificado algumas coisas. Ele deveria ser a base para o que vai ser elaborado. Mas ele já foi elaborado. Bom, se tem nele coisas boas, por que não usar? Como o que eu já citei, né? Então tá aqui, ó, tabela, tem o tempo de formação, o curso de formação, tudo tem aqui nele. Tá tudo muito bem claro, especificado, com todas as tabelas, todas as diretrizes, os cálculos. Aqui não foi feito por leigo, aqui foi feito por pessoas que têm experiência nesse tipo de situação, né? Então não foi uma coisa qualquer. Aqui é um decreto que basicamente está pronto, ou seja, um projeto, porque nós não podemos colocar um projeto desse, por exemplo, para ser votado, não, ao contrário.
Isso aqui tem que partir do executivo, mas nós podemos apresentar o esboço. Então é isso que nós fizemos já na Casa Civil no ano de 2015. Então é isso aqui, ó. Nós temos aqui a carga horária para formação, 1.200 horas. Isso é um curso técnico muito bom, muito bom. Então trata de coisas excelentes. Tudo isso está aqui no decreto, no esboço. E aqui tem o modelo do uniforme, que é padrão, entendeu? Esse é o modelo. Não quer dizer que ele tem que ser o amarelo, mas se for votado conforme está o decreto, pode ser colocado um padrão na cor amarela aqui no Distrito Federal. Só depende da Assembleia. E ele é por fora da calça, ele não é por dentro da calça, ele é por fora. Você entendeu? E o nome aqui, ó, pode ser bombeiro civil, só o contra incêndio, bombeiro civil contra incêndio, ou só bombeiro civil. Entendeu? Não tem essa de botar brigadista, não. Tem que ser bombeiro civil. Nada além disso. E aqui a batinha da mulher grávida. Entendeu? É desse jeito que nós estamos fazendo, com elástico na calça. É isso que nós queremos. Nós queremos o melhor para a nossa profissão. Dentro dele também nós estamos criando o decreto, o Confebos, né, que é o Confebos, um negócio assim, que é o Conselho Federal, entendeu? Muita gente, algumas pessoas, inclusive, já copiaram algumas coisas do nosso esboço e protocolaram em outros locais aí, entendeu? Saibam os senhores que nós iniciamos essa luta em 2015. Esperamos ser convidado para participar da elaboração e apresentamos esse esboço para vocês. Como vocês estão vendo, né, já está basicamente pronto. Tem que fazer algumas alterações conforme algumas NBRs que nós possamos colocar, algumas legislações específicas. Então, isso nós podemos fazer. Agora, deixar o esboço desse que já foi protocolado na Casa Civil de fora, eu não acho correto, eu não acho conveniente, né? Nós estamos aguardando esse convite. Esperamos ser convidados para fazer parte da elaboração, junto com esse aqui já, né? Com esse esboço. Espero que eles possam e queiram usar esse esboço. Já foi disponibilizado para a deputada Érica Cocai. Então, como já foi disponibilizado, não tem argumento de dizer que não tem o esboço em mãos, né? Então vamos aguardar o que vai acontecer. Será que nós vamos ser convidados? Será, gente? Vamos aguardar. Então era isso que eu queria também passar para vocês, que quando nós fizemos o protocolo na Casa Civil, nós fizemos, na verdade, 2 protocolos, um em 2014 e o outro em 2015, né? Então, nós colocamos esse protocolo, um para o nobre Marcos Antônio, que ele era secretário executivo na época, né? E depois nós protocolamos para o ministro mesmo, né? Acho que era Luiz Mercadante na época. Então é isso, meus senhores. É isso que nós queríamos passar para vocês, era isso que nós queríamos dizer, que a nossa luta ela não é em vão. Aí fizeram aqui um informativo, né? Fizeram um informativo colocando como se fosse, botando aqui, ó, na período da tarde, 1º de junho, em razão de audiência pública, a Câmara do Deputado, a sede dos bombeiros estará fechada, tal. Reunião de audiência pública, colocaram que foi feita pelo senhor Fabrício, que não sei o que tem, mas nós não estávamos ali. Isso, sim, é uma vergonha, né? E não só isso, olha só, tinha pessoas lá, por exemplo, o senhor Jackson, do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele é advogado, ele que estava naquela eleição ao qual ele era o presidente da comissão eleitoral, que nós cancelamos, uma das que foi cancelada. É interessante, né? Muito interessante. Rapaz, vou te falar, cada uma que a gente escuta, que a gente vê, só vendo mesmo para crer. Mas é isso. Então, quero falar para os senhores que nós estamos
na luta, não vamos deixar a peteca cair, porque nós temos muito a vencer. Inclusive, meus amigos, sobre a eleição que está parecendo assim algo de rosca, né? Mas a gente quer sim que saia o mais rápido possível para a gente poder ajudar a nossa profissão. Para ajudar a nossa profissão, porque eu vou falar uma coisa para os senhores, tá difícil, nós queremos trabalhar em prol dessa categoria que está sofrida, está sendo muita gente sendo mandada embora, né? E nada é feito, isso é uma vergonha, mas é o que está acontecendo. Quero dizer aqui que estamos finalizando também, vamos tratar de finalizar o nosso programa hoje. Foi muito bem feito esse programa, porque falamos a verdade e a realidade, mesmo sozinho aqui na bancada, que inclusive eu quero convidar qualquer um de vocês, qualquer bombeiro civil, seja de onde for, para fazer parte. Sente aqui na nossa bancada. Nós iremos receber você com muito carinho. Bombeiro civil, vamos debater, vamos conversar, vamos dialogar, é isso que nós queremos, dialogar com vocês, né? E mostrar o que está acontecendo na nossa profissão, porque a nossa profissão, ela está sendo jogada para as cobras. Nós não podemos deixar, basta ver o que o coronel falou em tentativa de nos prejudicar, né? Denegrindo a nossa imagem, né? E aí isso não pode, né, meus amigos? Não pode, né? Não vamos deixar isso acontecer, não. Então, nós contamos com o apoio de vocês, com todo o carinho, para que vocês possam divulgar o nosso trabalho. Um trabalho aqui não é fácil. Aqui é uma situação que tem custo, e o custo é alto. Mas nós fazemos isso com o maior carinho. Nós fizemos isso com o maior... Vocês não imaginam a nossa luta para chegar até aqui, mas chegamos, estamos felizes e acreditamos que vocês vão nos ajudar mais ainda, com a união, com o apoio, com a divulgação do nosso link, para que todos possam assistir aquilo que nós falamos aqui, que é só mais pura verdade, né? Isso em defesa de nós profissionais, né? Porque, afinal de contas, esse aqui é o nosso trabalho, e esse trabalho tem que ser defendido. Afinal de contas, é daqui que nós tiramos o pão para sustentar a nossa família. Então, nós temos que defender esse pão. E nós contamos com o apoio de cada um dos senhores para isso, né? E queremos agradecer sim, porque nós, juntos, nós somos fortes. Separados, jamais conseguiremos alguma coisa. Por isso que eu falo para vocês, vamos divulgar e ajudar, né? Para que esse programa chegue lá nas altas cúpulas, né? E nós possamos ser respeitados, porque a partir do momento que nós colocamos esse programa no ar, nós conseguimos muito respeito mesmo, entendeu? Não foi coisa fácil chegar até aqui, né, meus amigos? Então vamos lá. Agora eu vou aqui chegar aqui no final aqui do nosso programa, mas agradecendo de coração a cada um de vocês presente, tá? Vamos ouvir aqui a nossa palavra hoje de momento de fé, hoje feita por mim, pelo Lima Bombeiro. É isso aí. Vamos lá. Esse é a palavra que eu vou ter que falar aqui para vocês de coração. Você sabe qual é a definição do importuno? É aquela que fala continuamente a si mesmo. Quando o que quero é falar continuamente de mim. Ou seja, quem é quem? Eu ou o importuno? Muito interessante. Compreender
é a grande palavra. É o que todos nós necessitamos aprender. Para isso, é preciso um pouco de psicologia, muita filosofia e demasiado amor, que é o que falta a você. Ou seja, muito amor que falta a muita gente que não trata a nossa profissão com decência, muito amor que falta a profissionais que pouco se lixam pela sua própria profissão, muito amor que falta em defender o seu próprio pão de cada dia. É isso. Então vamos nos unir. Juntos nós somos mais fortes. Tenha certeza disso. Quero chegar ao final agradecendo a cada um dos senhores pela participação. Divulgue o nosso programa para que ele possa alcançar, como eu já falei, alcançar o infinito. Vocês sabem que os programas podcasts que tem, eles alcançam muitas coisas boas. É isso que nós queremos fazer, alcançar o melhor para nós profissionais. Tenho certeza que nessa bancada ainda vai sentar muitas autoridades, onde irão nos respeitar e onde vocês estarão assistindo e ainda opinando. Divulguem o nosso link, divulguem o nosso canal. Vamos crescer. Nós já temos muita gente seguindo, muitos seguidores, mas vamos crescer mais. Quanto mais pessoas seguindo, melhor. Siga o nosso canal, mande o link para os seus amigos. E muito obrigado a cada um dos senhores, a cada um do senhor, cada um da senhora, né? Eu quero dizer que tenho respeito por todos vocês, por isso que estou aqui. Saí do meu plantão e ao invés de ir para a minha casa, para o meu lar, eu vim para cá para atender o pedido de centenas de milhares de bombeiros civis que me pediram para tratar do assunto do coronel. Então, muito obrigado de coração por ter assistido. Divulguem e sigam o nosso canal. Até quarta-feira. Não se esqueça, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós iniciamos daqui, direto do nosso podcast de Brasília, Distrito Federal, o programa Radar 901, para todo o Brasil. Acompanhe, divulgue e não deixe de nos ajudar, né, em informando e seguindo o nosso canal. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.